Olá a todos, sejam bem-vindos ao mais um dos nossos encontros. É uma alegria estar aqui novamente com vocês, para que possamos estudar um pouco mais, nos aprofundarmos nesses estudos psicológicos da nossa benfeitora Joana, não é? E assim como nos faz bem o autoconhecimento, trazer para dentro de nós, para nossa consciência, na verdade, né? Todas as potencialidades, tudo aquilo que nós possamos vir a ser, este autoconhecimento que nos liberta de tantas coisas, de tantos medos, inseguranças. E hoje nós vamos, no nosso encontro anterior, nós falamos da conquista da consciência. E hoje nós vamos trazer um assunto bem gostoso, que é os níveis de consciência, né? Que a benfeitora nos apresenta de uma maneira tão gostosa, tão leve, para que a gente possa abarcar e ascender cada vez mais, um pouquinho mais, neste conhecimento de todos nós. E assim, nós vamos dando início, falar um pouquinho destes níveis de consciência. Temos 5 níveis de consciência, para que possamos chegar no 5º nível, que é a consciência cósmica. Mas, passando primeiramente no 1º nível, nós vamos dizer que é um nível de sono sem sonhos. Por quê? No 2º nível, o sono com sonhos. Já estamos sonhando, já estamos um pouquinho de consciência. Quando estamos no 1º nível, sem sonos, nós estamos recém-saídos da matéria, né? Então, nós não temos ainda um arcabouço no nosso inconsciente profundo. Ainda não formou, nós não temos parâmetros, como hoje nós temos, bem profundos, né? Então, neste nível, no 1º nível, ainda estamos inconscientes. No 2º nível, já está com uma consciência mais rudimentar. No 3º nível, que a gente fala que é um sonho, sono acordado, que a gente já despertou por algumas das nossas potencialidades. No 4º nível, seria uma transcendência do eu, onde a gente sai do automatismo, nós saímos já de alguns níveis mais abaixo, mas trazendo assim um autoconhecimento um pouco mais profundo, uma maturidade espiritual, em que nós vamos transcender este eu do ego, né? E trazendo já uma consciência mais desperta para tudo, para o todo, para o divino que existe em nós. E o 5º nível é o nível de consciência cósmica. Quem é o exemplo que nós temos na Terra para falar disso? Um Cristo planetário. Como Jesus o disse, eu e o Pai somos um. O que ele estava dizendo? Ele não era Deus, mas ele estava nos trazendo que ele conhecia a consciência de Deus. Lógico, se ele é um Cristo planetário, né? Comanda o planeta desde a sua criação, então ele entende. Então este é o 5º nível de consciência. Então nós vamos começando aqui um pouquinho mais falando do 1º nível, sono sem sonhos. É um estado inicial de nossas encarnações, quando vivemos de maneira quase automática. A gente não tem consciência de nada. É o homem primitivo. O homem primitivo que não entende a chuva, que não entende o sol, que não entende as forças da natureza. Ele só sobrevive. Ele ainda não tem um som, ele ainda não tem uma pele tão bonita, ele ainda está assim muito próximo do primata, né? Em sua musculatura, em seu olhar, não tem aquele olhar de profundidade de alma, de consciência, mas ele está assim, um olhar embaçado, porque ele está iniciando a sua trajetória para trazer para a consciência, abarcando tudo que ele vai aprendendo para chegar no seu inconsciente. Até nesse nível, ele ainda está no estágio inicial
Porque ele ainda não conhece nada, ele ainda está despertando, dormindo num sono ainda profundo. São os homens recém-saídos da escala da construção das atividades cerebrais. O cérebro reptiliano tem o cérebro mamífero e o neocórtex. Lembra que nós falamos dos cérebros? Reptiliano é aqui na base, né, da nossa coluna, está aqui. Ele é um cérebro frio ainda, que ele se encontra mais presente no processos dos animais que não são racionais. É o que nos diferencia do homem racional para o animal irracional. Então, ele ainda pensa com o cérebro sem ter consciência de afeto, de nada. Então, ele está desenvolvendo ainda o réptil, ele é um cérebro desprovido de emoções e de sentimentos. É frio, um cérebro frio que só busca as suas necessidades. O neocórtex, que é o mamífero, né, o segundo cérebro, nessa escala, ele é o límbico, onde já está desenvolvendo no ser, que está caminhando para ser um hominal, as emoções, né, onde está ligada, e mais outras glândulas, e tal. Nós já falamos um pouquinho sobre isso. E o cérebro neocórtex, que é o primitivo, que é esse cérebro que está iniciando agora neste processo do homem que recém-saído de Deus, né, da criação, ou seja, saiu dos reinos inferiores para adentrar na terceira dimensão, né? Porque desencarnado quarto, encarnado terceiro, é onde nós ainda estamos, mas eles são primitivos. Lembra que eu falei que o planeta passa por 5 estágios de evolução? Então, planeta primitivo, primeiro, provas e expiações, segundo, terceiro, regeneração, mundo feliz e mundo celestial. Então, o homem primitivo ainda está aqui, começando, no sono. Então, o processo de crescimento começa na fase de sono sem sonhos. E quando todos os acontecimentos são destituídos de significados psicológicos, de realidade, expressando-se de maneira automática e repetitiva, retendo o indivíduo nos instintos primários que se utiliza para sobreviver. Se a gente vê, os animais têm instinto muito aguçado. No homem primitivo também, que é onde ele corre para sobreviver, onde ele sai à caça porque ele sente, ele tem fome, então ele busca o que comer. Ele já sabe, nos animais, o passarinho vai fazer o seu ninho, ele percebe que lá do vento sopra. Nós temos ideia de que alguns tipos de peixes, eles desovam em um lugar, eles percorrem o outro. Enfim, o animal tem um instinto muito aguçado. E o homem primitivo também, que ele precisa sobreviver. Então, ele se utiliza muito mais dos seus instintos. E nós, aí, aos poucos, nós vamos deixando de lado esse lado instintivo para a intuição, que é um caminho mais profundo. Então, caminhando de uma maneira automática nas suas necessidades básicas do automatismo do ser. Então, embora o intelecto esteja em ação, não existe paradigmas para o comportamento que esteja arquivado no seu imo, do seu ser. Por quê? O seu intelecto, a sua inteligência já está em ação. Só que ele não tem no inconsciente um embasamento para trazer, para subir, para trazer do inconsciente para a consciência, como nós o estamos fazendo agora. Neste processo, o homem ainda não tem, ele não abarca nada. O que ele abarca? As forças da natureza, que é um campo muito temerário para ele. É aquele instinto de sobrevivência, como o animal corre atrás da sua presa quando ele precisa se alimentar, quando ele precisa fazer o sexo, que ele corre para disputar com o outro, quem consegue ficar com ela, enfim. Neste processo, ele ainda não tem nada muito além do que esse instinto de sobrevivência arquivado no seu inconsciente profundo.
Então, estas são as primeiras experiências que se consolidarão à medida que são vitalizadas, podendo ressumar em forma de conhecimento. Então, irão aprimorando-se quanto mais vivenciar. Tudo, quanto mais a gente vive, quanto mais a gente reencarna, mais se aprimora as experiências humanas. E não é diferente no mundo primitivo, certo? Então, por isso que é muito lindo quando a gente ouve falar de um planeta que todos os planetas evoluem. Então, se o nosso está passando agora por uma fase de regeneração, muitos daqueles que não acompanham o processo de evolução do planeta, ou seja, escolhe ainda ficar na maldade, escolhe ainda deixar com que o ego dele se corrompa, escolhe ainda, na sua escolha são muito de ligada ao poder, né? Então, o que que acontece neste processo, né? Estas experiências vão ressumando, vai entendendo, vai se aprimorando ao longo da estrada, e estes que não acompanham o processo de evolução, eles vão para onde? Para um planeta normalmente primitivo. Por quê? Porque eles vão nascer inconscientes, mas eles já têm paradigmas, eles já têm um inconsciente, potencialidades, e que eles vão trazer insights e vão ajudar o desenvolvimento mais rápido dos seres primitivos que não têm consciência alguma. E eles vão fazer o quê? As descobertas. E é assim que chegou a descoberta do fogo, do homem entender, então, se eu estou com frio, eu como a carne, eu vou me cobrir, eu posso fazer uma cabaninha para me cobrir. Então, quando reencarna nestes orbes primitivos, os seres que já passaram, mas não acompanharam a evolução, eles acabam ajudando de duas formas: com o conhecimento, arquivado no seu inconsciente profundo, mas também miscigenando as novas raças, o novo modelo de homem. Então, ele vai tendo filho, gerando nesse processo da genética, ele vai miscigenando e trazendo novas raças. Lembrando que nós estamos na quinta raça, né? E na regeneração estaremos adentrando na sexta raça, né? E veja como é lindo, porque ajuda nessa genética e o homem não será mais tão feio, tão parecido com o primata. Ele já terá uma beleza maior. Lembrando que nós aqui na Terra, quando fomos miscigenados pela raça ariana, que é a quarta raça, é que trouxe a raça branca. Eu não estou falando de processo de cor, não, gente, não é nada nesse lado, estou falando de aperfeiçoamento de raças, porque até então o homem era pele vermelha, muito escura, era muito diferente, porque ele era muito parecido com o homem primata. Então, este processo, tudo isso somando-se, é uma beleza da gente entender. É lindo quando a gente vai tendo. Então, todas as experiências que vão acontecendo, as reencarnações, vão miscigenando raças, vai evoluindo e abarcando no inconsciente profundo as potencialidades, né? Vão revitalizando o cérebro, trazendo conteúdos psíquicos para dentro da psique humana. Então, Joana estabelece que não há ainda participação intelectual mais profunda, porque nesse estágio inicial, que é chamado de sono sem sonhos, não temos arquivados em nosso inconsciente experiências que nos proporcionem maior grau de evolução. Ou seja, tem sono, dorme, pumba, acabou, como se fosse um animal. Não raciocina ainda tão profundamente. Ele ainda demora um pouquinho esse despertar. Ao longo das reencarnações, sim, porque até no processo de primitivismo de um planeta, tem estágios. Então, nos primeiros estágios, ele ainda não tem nada no seu inconsciente profundo, a não ser aquilo que ele vivenciou nos reinos inferiores, na primeira e na segunda dimensão, como centelha divina, como mônada celestial que vai abarcando as potencialidades ali. Então, Joana estabelece, à medida que vamos encarnando,
vivenciando as experiências, produzem levemente um despertar, devagarzinho, no seu tempo. Então, a força do instinto começa a experimentar o trabalho da vontade e desperta para o equilíbrio e a disciplina. Tudo muito devagar. A vontade de procurar o alimento, a vontade de devagarzinho no seu tempo, dando os primeiros passos, de ficar em grupos, porque até então ele é meio que isolado ali, porque ele não entende nada, só pega a mulher ali, transa e acabou, não sabe que se nasceu uma criança, o filho é seu, não tem noção ainda disso tudo, né? Ainda está muito longe desse despertar. Então, ele desperta para o equilíbrio, para a disciplina, transformando os impulsos e as inspirações psicológicas de sentimentos do belo, do bom e do nobre. Devagarzinho ele vai olhando a beleza da natureza, tudo num processo devagar. Já no segundo nível de consciência, nós vamos falar de sono com sonhos. Aí já melhora um pouquinho, né? O segundo nível libera clichês e lentamente incorpora-os à realidade, passando pelas fases dramáticas, pelos pavores, para os da libido, para a ação dos estímulos sexuais, para os sonhos reveladores, que dizem respeito à parcial libertação do espírito quando o corpo está em repouso. Veja, ele já consegue sonhar. Primeiro, ele vai liberando esses clichês. Primeiro, ele passa pela fase dramática. O que é isso? Ele ainda não tem um embasamento psíquico, porque ele não viveu muito. Ele está ali, viveu só no planeta primitivo, ainda despertando sons, despertando a sua natureza, a sua potencialidade. Então, o que ele vive mais dramaticamente em seus sonhos? Os medos, a fúria dos animais que vêm até eles, tentando pegar, tentando comer, o medo, porque ele vive diretamente ligado à natureza. Não tem prédios, não tem açougues, não tem lojas de conveniência, não tem manicure, não tem nada. Ele vive diretamente ligado às forças temerárias da natureza. Então ele sonha, ele tem medo, ele vê bichos, ele vê coisas. Então ele passa por essa fase dos dramáticos, dos pavores, para o despertar da libido, do desejo sexual, né? Por isso que Freud, quando estuda, ele traz, né, no conceito, ao estudar, que tudo aquilo que está problema na pessoa vem desse impulso, desse desejo, dessa libido que não foi mal canalizada, que não foi canalizada, que não foi estruturada. E o homem, neste processo ali, quando ele acaba sonhando, ele começa a sonhar de estar com alguém, ele começa a sonhar e transformando esses sonhos que vêm através de desejos que ele tem, que ele sente. Então, vai trazendo estes estímulos sexuais, né? Então, diz respeito o quê? Ao seu espírito, a liberdade do seu espírito, quando ele sai do corpo e ele já vai encontrar. Porque a gente, quando dorme o corpo, nós saímos do corpo, o corpo perispiritual, e nós já vamos para onde a nossa consciência chama. Não é verdade? A gente não fala? Ao dormir, reza, ora, para que você não vá para qualquer lugar, né? Então, quando o homem está muito ligado a essas coisas das sexualidades desenfreadas, desregradas, ele vai, à noite, quando dorme, nos bordéis, ele está com outras pessoas, enfim, ele vai para viver essa sexualidade, esses desejos. E neste caso aqui, do sonho com sonhos, ele sonha. Às vezes ele até vai mesmo a estar com o parceiro ou a parceira neste processo, porque já está liberando o seu espírito para que ele saia, para que ele vive aquele desejo. Então ele sonha e ele lembra desse sonho quando o corpo dele ainda está em repouso. Então, esse é o estado de sono. A criatura ainda não está desperta, mas é um nível com sonhos, porque ele já tem conteúdos,
ele já tem desejos, ele já tem alguma coisa, um começo de uma psique já despertando essas potencialidades. Então ele passa por esta fase, né? Ele desperta com estes sonhos. E passamos pela fase dramática em que vivemos pesadelos. Pesadelo, como eu acabei de falar agorinha, né? É pesadelo do quê? Das forças temerárias da natureza, do pavor que ele tem, do medo. Nossa, eu estou aqui, mas a fera vem, vai me comer, e o leão que está ali, e todo esse processo. Como se o nosso inconsciente fosse uma ameaça, algo amedrontador. Porque o que ele lembra? Da fase do animal, da fase em que ele precisava perseguir, da fase em que ele lutou. Então, este é o que ele tem de arquivo. Então, isso ele passa a sonhar, a lembrar, a viver, a trazer em fora. Então, quando vamos avançando nessa escala de sono com sonhos, passamos a viver a ação da libido e de sonhos reveladores. É um chamamento da fisiologia do ser fisiológico que entra em conflito com nossa libido e manifesta os desejos e as intenções. É o desejo sexual, como eu acabei de falar. O homem já procura parceiro, ele já olha, já tem aquela sensação, e quando ele dorme, ele lembra, e ele vai até aquela parceira, ou ele sonha em estar com a parceira, ou com o parceiro, com aquele outro. É um desenvolvimento da libido. Então, a vivência de experiências que impulsionam o progresso moral e o preenchimento do vazio existencial. Porque aí ele já vai automaticamente se preenchendo, mas trazendo um progresso. O progresso ainda é rudimentar, ainda pequeno, mas já vai trazendo este preenchimento. Então, não somente as emoções fortes que dão sentido às emoções sutis do próprio existir, que o psicológico contribui para a espontânea alegria de viver. Ele já tem um pouco mais as suas emoções já mais estabelecida. Então ele já consegue sentir a alegria de estar vivo, ele já consegue brincar com a natureza, ele já consegue ver o belo na natureza, ele já consegue olhar as flores, ele já consegue pensar em plantar, em cuidar, em colher, ele já está começando a sentir o prazer da vida, como até então, quando ele estava no primeiro estágio, não tinha consciência alguma de nada disso. Em realidade, no despertar da consciência de si, surge o conceito de destinação, de imortalidade, de autoconhecimento, de valorização de conteúdo, de estímulos às novas descobertas, saudáveis e significativas para realizações. Que ele já começa a sentir tudo isso? Porque lembra que o self, o Deus em nós, está aí, adormecido, e já está germinando estas potencialidades através das reencarnações. Então ele já começa a pensar na sua destinação. Por que eu estou aqui? Né? É muito rudimentar ainda, porque ele ainda não está num processo tão desperto, mas ele já tem um autoconhecimento, ele já começa a valorizar as coisas, a vida, ele já começa a procurar mais descobertas, já tem interesse em descobrir coisas novas para o seu bem viver. Ele já vive em grupos, ele já estabelece as suas casas, mesmo que seja ainda em árvores, mesmo que seja ainda de uma forma bem rudimentar, bem rude, como a gente vê nas tribos indígenas em alguns lugares. Se você for lá em algumas tribos ainda existentes no Brasil e em outros lugares do planeta, eles têm não tem asfalto, não tem nada, eles ainda se utilizam de uma coisa muito rudimentar. Se você falar para ele, olha, sabe onde eu moro? Eu moro num prédio de tantos andar, ele nem sabe o que é isso. Mas neste momento ele já começa as descobertas, ele já começa a buscar e trazer uma significação nas suas realizações.
Não tem objetivo de vitória sobre os outros, mas sim sobre os seus impulsos inferiores, conscientizando de que se trata de um ser imortal, cujo destino não teve início no berço, portanto, não se consumirá no túmulo. Então, mas ainda, como eu estou falando, ele ainda tem esses instintos inferiores, ele começa a ter consciência, mas ele já sabe que a vida continua. Muito rudimentar. Muitos ainda questionam, né? Neste início, eles questionam assim: será que a minha encarnação começa ali, quando eu nasci? Será que ela termina ali, naquele buraco onde vão me enterrar? Onde vão me queimar? Será? E aí vai despertando mais conscientemente, mais com consciência de que não, de que tudo prevalece. Mesmo que seja aquela consciência de que a alma volta. Que a alma? Ele ainda não sabe o que é a alma, mas a alma vai para Deus, né? Ela não vai ali, ou ela queima no fogo do inferno, se ela não fizer as coisas como devem ser feitas, como são ditadas pelas religiões dos antepassados, né? Mas ele já tem uma coisa maior, né? Ele descobre Deus no seu mundo interior, como razão de existir, para que durante a fase da consciência elevada seja a meta a ser alcançada através de outros níveis a alcançar. Quando ele já está saindo deste sono com sonhos, ele já tem consciência de Deus, desta criatura divina, de que alguém constrói tudo isso. Mesmo que ainda tenha medo, mesmo que ainda não confie num Deus único, porque a gente não sabe ainda se nesse estágio os homens já estavam numa consciência de um único Deus, ou deuses, né? Como foi fazendo nesta trajetória. Mas a sua consciência, a autoconsciência é mais elevada, e ele já entende que precisa melhorar, que precisa crescer, e já ir rudimentarmente já vai desenvolvendo o desejo do bem, o desejo de ser melhor. Não podemos transformar religiões em bengalas, aguardando uma postura salvacionista que venha de fora, sem a nossa atitude e a nossa vontade. Então, neste processo, o homem já tem noção de que as religiões, elas estão ali para se ligar a Deus. E muitos ainda transformam, sim, em bengalas psicológicas, em que ele vai ali, que ele confessa os seus crimes, que ele relata o que aconteceu e é perdoado, né? Então, mas ainda já adentrando num rigor de que não peques mais. Fez, está perdoado, Deus perdoa, mas não faça de novo. E aí, muitos até hoje segura nessas bengalas psicológicas, achando que as religiões salvam, achando que eu vou ser salvo se eu for ali, ou aqui, ou fizer isso ou aquilo, de uma maneira exterior, porque ainda não entende o interior, o que, como é verdadeiramente o processo. Então a consciência transforma-se e estabelece a partir do momento em que se queira mudar. Veja, ele já tem uma vontade de mudar, ele já consegue sair para uma mudança. Então, neste momento em que ele quer mudar, que ele estabelece um conhecimento, eu posso mudar, eu posso ser melhor, a partir do que ele muda? Dele ter vontade. Sabe as pessoas que têm vícios, por exemplo? Pessoa que fuma. Se ela não tiver vontade de deixar, ela não consegue mudar. Ela não consegue deixar. Porque parte primeiramente da vontade. Nossa, eu ainda faço isso, mas eu tenho vontade de vencer isso. De não precisar mais disso, desta bengala. Então aí já começa um exercício de transformação pela vontade. Eu tenho vontade, o desejo. E a partir do momento que a pessoa já tem um despertar pela vontade, ela começa a desenvolver um terceiro nível, porque ela já entende, eu preciso mudar. E agora eu já estou pronto para a mudança. Então ela já vai
para um terceiro nível de estado de consciência, seria o sono acordado. O que é